A graça e a paz a todos os nossos queridos ouvintes, aos irmãos, que a bênção de Deus também alcance os nossos queridos amigos que estão na audiência do Voz Evangélica da Igreja de Cristo. E eu sou a missionária Gilmara e estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que eu acredito que vai alcançar os nossos corações. Eu quero basear essa reflexão no texto de Lucas, capítulo 19, e vou ler apenas o verso 9 e 10. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse pequeno trecho faz parte da conclusão de uma história que Lucas narrou. Foi o encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. Jesus, na verdade, estava entrando em Jericó e, diante daquela situação, a multidão o acompanhava e um homem chamado Zaqueu se interessa então para ver Jesus. Zaqueu é de pequena estatura e então ele se vê absolutamente limitado para alcançar o seu objetivo. Ele sobe então em uma figueira brava para tentar, na verdade, visualizar Cristo. Mas mais interessado do que Zaqueu em Jesus, Jesus estava interessado em Zaqueu. E é diante desse momento, então, que o Senhor olha para Zaqueu e, digamos assim, se autoconvida, para pousar na casa de Zaqueu. Zaqueu, então, depressa, recebe o Senhor com júbilo, mas também é diante dessa circunstância que acontece a reprovação da multidão para com aquele ato do Senhor. E eu percebo diante desse texto que é nesse momento que o Senhor então vai alcançar a vida desse homem. E nessa circunstância, nós podemos perceber como um grande Deus pode alcançar um pequeno homem. Como um grande Deus, mesmo sendo imenso, grandioso, é capaz de alcançar pessoas pequenas, como eu e você, como alcançou Zaqueu. Eu olho então para Zaqueu e eu percebo um Deus que alcança homens pequenos. Um Deus que, dentro da sua grandeza, se preocupa em alcançar homens pequenos. Nós poderíamos destacar aqui como Zaqueu era um homem pequeno. Ele era um homem pequeno diante das circunstâncias, porque ele era de baixa estatura e, diante daquela situação, ele se encontrava absolutamente limitado também pela multidão para enxergar Jesus. Ele também era um homem pequeno diante dos homens, porque, por ser chefe dos publicanos, os publicanos eram os cobradores de impostos, que cobravam impostos para Roma, e eram vistos como inimigos do povo. Por ser dessa maneira, e muitas vezes esses cobradores cobravam além do devido, eles eram absolutamente desprezados pelos homens. Ele também era um homem pequeno diante da moralidade, porque ele mesmo coloca nas suas palavras, que defraudava o povo com a cobrança de impostos. Ele também era um homem pequeno diante de Deus, acima de tudo. Ele, diante daquela circunstância, então, quando Jesus chega em sua casa, o que acontece é uma verdadeira transformação de vida. Zaqueu, então, reconhece o seu pecado. Ele se levanta, ele tem uma atitude. Ele também se arrepende. Ele diz: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. E é interessante porque esse "se" no grego é um "se" de afirmação e não de dúvida. Ele muda completamente também de atitude. Ele diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Veja que fantástico,
É assim que a gente percebe, então, como Cristo alcançou a vida de um pequeno homem. Zaqueu, embora fosse um homem pequeno, ele teve atitudes grandiosas naquele momento. E foi assim que é assim que nós percebemos como Cristo alcança um homem tão pequeno. Eu não sei como você tem se sentido. Às vezes a gente acha que Deus está esperando grandes façanhas nossas, que sejamos pessoas grandes, de destaque. Não, quem é grande na verdade é Ele. E não importa o quanto limitados somos, aliás, nós somos e precisamos reconhecer isso. Somos limitados pela vida, pelas circunstâncias, somos limitados por causa do pecado, somos limitados por causa da grandeza de Deus. E é diante de tudo isso que nós precisamos reconhecer que na nossa pequenez nós precisamos desse Deus grande. E esse Deus grandioso pode nos alcançar. Que o Senhor alcance a sua vida e na grandeza dele alcance você, mesmo diante de todas as limitações que te tornam pequeno. Que o Senhor nos abençoe.